misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Realmente, a fidelidade do Senhor, a gente tem tido prova disso todos os dias na nossa vida. E é uma bênção nós sabermos que temos um amigo como o nosso Senhor, que está conosco todos os dias. Nós vamos orar agradecendo a esse Deus tão misericordioso, né? Tão amoroso, tão bondoso. Nós vamos agradecer. Eu vou pedir à irmã Wayne que nos eleve a Deus em oração nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, grande é o Senhor. Somente o Senhor é digno de ser adorado. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor derrama as tuas misericórdias por nós a cada dia, Senhor. Grande é o teu cuidado conosco. Nós louvamos a ti por isso, Senhor. Ficaríamos aqui, Senhor Deus, durante muito tempo, somente agradecendo e não conseguiríamos expor tudo aquilo que o nosso coração sente, Senhor Deus, de alegria pelo teu cuidado conosco. Pai querido, nós te agradecemos agora nesse momento, por esse momento que estamos vivendo. Vamos começar agora o culto de adoração ao Senhor. Te suplicamos pela vida de cada um que está com a telinha, Senhor Deus, aberta. Essas famílias, Senhor Deus, que necessitam dos teus cuidados. Nós te pedimos que a tua mão poderosa cubra cada uma dessas famílias, Senhor. Guarda todos no teu olhar, que todos possam, Senhor Deus, ser abençoados, Senhor Deus, por ti. Receba a nossa adoração, receba este culto, Senhor. Queremos te agradar e queremos também receber da tua palavra, Senhor. Ajude-nos. Nós necessitamos da tua presença conosco. Abençoa a tua serva que conduzirá, Senhor Deus, este culto. Que ela seja ricamente abençoada por ti. Não somente ela, como toda a sua família. Nós oramos a ti no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos dar continuidade, né? Bendito seja Deus, fortaleza da minha vida. E nós temos aqui o versículo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. 2 Coríntios 1, 3, 4a. Deus é o Deus que nos ajuda, é o Deus que nos ampara, é o Deus que nos dá graça, é o Deus que nos dá misericórdia. E nós temos sentido isso nesses momentos especiais desse ano com essa pandemia. Nós temos sentido a presença do Senhor todos os dias na nossa vida. Deus tem sido a nossa fortaleza e o nosso refúgio. E por isso nós vamos cantar juntos com a mocidade, né, batista, nós vamos cantar esta música tão bonito. Senhor, enche a minha vida, né? Espírito, enche a minha vida. Nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor agora.
Nós vamos dar continuidade ao nosso culto, falando sobre as misericórdias do Senhor e a fidelidade, né, do nosso Deus. Leitura bíblica em Efésios 2, de 8 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus tem sido aquele companheiro, porque Deus nos ama. Sua missão aqui foi morrer por nós e morrer por amor. Então, a maior prova de amor foi essa. E Ele continua nos amando todos os dias. Então, nós vamos louvar ao nosso Senhor, cantando este cântico tão bonito, né? Nome sobre todo nome. E nós vamos cantar louvando com força e com vigor ao nosso Senhor. Mundo sobre
Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E nossas vozes declaramos: seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E príncipe da paz, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E príncipe da paz. Maravilhoso o nome do nosso Senhor, né? Nosso conselheiro, príncipe da paz, aquele que realmente traz paz aos nossos corações, mesmo que as circunstâncias estejam difíceis, mesmo que os problemas estejam grandes na nossa vida. Mas Deus tem sido aquele nome maravilhoso, o nome de Jesus, o nome do nosso príncipe da paz, aquele que traz paz ao nosso coração, que traz tranquilidade, que traz alegria. Nós vamos orar agora e eu vou pedir, nessa feita, a nossa irmã Cristiane que nos eleve a Deus em oração, agradecendo ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua fidelidade em nossas vidas e pelo seu grande amor por nós. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua bondade, os teus cuidados, as tuas misericórdias. Estamos aqui, Senhor, na noite desse dia, para reafirmar, ó Pai, a nossa gratidão, a nossa adoração a Ti, ao nome santo de Jesus, que é sobre todo nome, e é nesse nome que nós confiamos, ó Deus, é por Ele que nós vivemos, e nós só temos a Te agradecer por essa oportunidade, pelos irmãos que aqui estão conosco. Que o Senhor, ó Deus, receba a nossa adoração, receba a gratidão do nosso coração, a nossa vida, o nosso tempo aqui, ó Deus, como uma oferta. E fale aos nossos corações nessa noite, ó Deus, alimentando-nos com a Tua palavra, renovando a nossa fé. Tudo isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou pedir à irmã responsável pelas comunicações 360 graus. Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo? Bem? Vamos começar os nossos comunicados, né? E vamos começar com a campanha do quilo. Que os irmãos não esqueçam, existem irmãos que precisam, pessoas que a igreja atende. Então, a igreja está aberta de segunda a sexta, de 8 às 16 horas, para estar recebendo o mantimento que os irmãos possam estar doando. E também no domingo, de 9 às 10h30, a igreja também recebe esses mantimentos. Os irmãos que, porventura, achem melhor, tenham mais facilidade de fazer a transferência com o valor, a gente pede que esse valor ele seja identificado, né? Tem até o WhatsApp do irmão Marcionil, que é para depósitos, para transferências relacionadas a dízimos, ofertas, a campanha do quilo também. Mas os irmãos que estão indo presencialmente, nós estamos solicitando que coloquem, tem um envelope disponibilizado na igreja, no envelope de dízimo, ou coloca aquele recibo quando a gente faz a transferência, ou parece que dentro desse envelope também tem para a pessoa colocar os dados, né? Que aí já facilita também a vida do nosso tesoureiro. Mas a conta da igreja está aí, no Banco Itaú, e nós temos também o telefone dele, caso os irmãos tenham alguma dificuldade para fazer esse procedimento presencial.
As atividades presenciais, irmãos, acontecendo aos domingos, nós temos primeiro a EBD, às 9 horas, e logo a seguir temos uma reflexão que vai até mais ou menos 10h30. As mensageiras do rei, elas se reúnem às segundas-feiras, as mensageiras e os embaixadores, às 19 horas. Mas, excepcionalmente, vai haver reunião para tanto mensageiras quanto para embaixadores amanhã na igreja, às 19 horas. Os líderes estão convocando e, a partir da próxima semana, retorna a segunda-feira normalmente, segunda-feira às 19. Mas, excepcionalmente, amanhã, reunião de mensageiras e embaixadores na igreja, às 19 horas. Estamos tendo os nossos cultos, as nossas reuniões continuam online, tanto que a EBD está sendo transmitida também pelo Zoom, e durante a semana nós permanecemos com os cultos de oração. E o gabinete pastoral está sendo às quartas-feiras, de 2 às 18 horas. Os irmãos que precisarem de atendimento do pastor têm que ligar para a igreja, agendar com a irmã Marta, para poder fazer o gabinete, para estar tudo certinho na agenda do pastor. Amanhã nós vamos ter um encontro com o pessoal, não da terceira idade, mas o pessoal da atividade, que são os irmãos, né, que já têm uma idade um pouquinho a mais do que a maioria. E essa reunião será amanhã, às 15 horas, na nossa igreja. Nós deixamos à vontade os irmãos que queiram ir. Nossa igreja tem todos os protocolos de segurança, a questão da higienização dos ambientes, o álcool em gel, a aferição da temperatura. Então, os irmãos que, porventura, possam ir, podem ir com tranquilidade, porque a igreja, nesse quesito de higiene, nesse quesito de preparação para receber os irmãos, está tudo ok, tá? Então, amanhã, essa reunião, tá? Os aniversariantes da semana. Nós temos aí 4 pessoas fazendo aniversário. Temos a Luísa Martins, que é de Imbariê, que no dia 23, que foi na segunda-feira. O Matheus Silva de Oliveira, que também é de Imbariê, foi ontem. No dia 29/11, próximo domingo, nós temos a irmã Nice Simões e temos o irmão Sadi Bezerra, né? A gente felicita os irmãos, que Deus possa estar abençoando, guardando a vida de cada um. Mais algum comunicado? Não, irmãos. Então, é só isso que nós temos a falar. Boa noite. Nós agradecemos, irmã Lúcia, por essas comunicações. E nós agora vamos ler a palavra do Senhor, 2 Coríntios 4, 8, 9 e 16. Nós vamos ler neste momento a palavra do Senhor. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Realmente a palavra do Senhor nos fala do momento que nós estamos vivendo, né? É um momento que nós estamos perplexos diante de uma situação que a solução ainda não aconteceu, ainda não veio, mas nós estamos, né, já há 8 meses numa situação de pandemia, estamos perplexos, mas não estamos desanimados, não estamos destruídos, sabemos que o nosso Deus, o Deus que nos é fiel, o Deus que tem por nós fidelidade, Ele está conosco todos os momentos. Vamos cantar agora Não Há Barreiras. Vamos louvar ao Senhor. Sei que os problemas vão surgir. Sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper.
romper, Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. é intransponível esse amor que Jesus tem pelos céus. Dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande Intercessor. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás Nós vamos passar agora para o momento de intercessão. E vamos ler em 2 Tessalonicenses 3:3, que diz o seguinte: o Senhor aos nossos corações. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então, mais um versículo que mostra a fidelidade do nosso Deus, né? Ele nos fortalecerá, ele tem nos fortalecido todos os dias. E esse momento é um momento de intercessão em que nós vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos, aquilo que está nos preocupando, aquilo que está nos deixando angustiados, aquilo que nós não podemos fazer, mas que Deus pode, porque o impossível Deus pode fazer nas nossas vidas. Então, mesmo você que é o nosso visitante nessa noite, que está nos acompanhando no Face, ou que está aqui na telinha, entregue ao Senhor, coloque diante do Senhor o seu impossível, coloque diante do Senhor aquilo que tem te preocupado, que tem te angustiado, que tem tirado o teu sono, porque o Senhor, ele é fiel, e o Senhor, ele nos dá a solução para aquilo que a gente tanto tem se preocupado. Que realmente você faça isso agora. Nós vamos fazer também oração, eu não sei o que cada um tem no seu coração, mas Deus sabe. Então, nesse momento, coloque diante de Deus. Eu vou pedir à irmã Tati, vou pedir a Tati que eleve a Deus agora em oração, pedindo por todos esses pedidos que estão aí no coração das pessoas, que nós não sabemos, mas Deus sabe, que seja respondido segundo a vontade do nosso Senhor. Então, Tatiane, vamos lá, vamos orar ao Senhor. Oremos. Querido Deus amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, Deus, que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, Deus. E por isso, Pai, somos gratos, Senhor. Queremos, Senhor, entregar, Senhor, no Teu altar, todos os pedidos, Senhor, que estão nos corações dos irmãos,
aqueles que temos feito, Senhor, durante a semana, Deus. Entregamos, Pai, tudo nas Tuas mãos, Pai, porque temos a certeza, Pai, que o Senhor já está cuidando de todos eles, Pai. Obrigado, Deus, porque o Teu amor, a Tua graça nos alcançou, Deus. Continua conosco, Deus. Ser, Pai, com as nossas limitações, Pai, com as nossas dificuldades do dia a dia, Deus. Entregamos, Senhor, as nossas vidas, a vida dos nossos familiares, Pai, nas Tuas mãos. Ser conosco. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Nós agora vamos passar para o momento da mensagem, onde o Senhor estará falando aos nossos corações através do seu servo, né? Então, nós vamos orar e vamos nos manter em espírito de oração. Graça e paz da parte de Deus que é Pai e do Senhor Jesus a cada um dos meus queridos irmãos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Estamos aí com 19 janelinhas, né? Louvando a Deus, rendendo graças ao Senhor por tudo quanto o que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele fará. E eu sei que Ele vai abençoar muito nossas vidas ainda. E as bênçãos do Senhor, elas se estendem de geração a geração. E quando eu olho para vocês, família da fé, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro ao vê-los participando aqui. Nossa luta ela tem sido bastante intensa, mas para a glória de Deus, Ele tem suprido todas as necessidades, não tem deixado faltar o que é necessário para que a obra continue. Durante esses dias, essas 2 semanas, nós temos assistido igrejas e pessoas que sofreram com as enchentes da semana passada, em São João do Paraíso e circunvizinhança daquela região, lá próximo a Italva, Itaperuna. Mais uma vez, tem uma igreja que perdeu praticamente todos os equipamentos, muita coisa. E mutirões têm sido feitos. O pessoal lá da Planície, eu desafiei a Associação Batista da Planície, que respondeu prontamente. Vários caminhões de donativos já foram encaminhados para lá e o povo está sendo cuidado pela graça e misericórdia do Senhor. Meus amados, eu comecei uma meditação com os irmãos na quarta-feira passada, falando como, na segunda-feira, aliás, não foi quarta passada, né? Como é que nós podemos nos livrar dos efeitos da negligência, ou das consequências da negligência das pessoas que sofrem exatamente por não darem a devida atenção à palavra de Deus. O texto usado é o texto de Hebreus, capítulo 2, versos de 1 a 4, que diz: por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, se não obedecermos ao apelo da grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles por sinais e maravilhas e prodígios, né? E por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Queridos, para superar os efeitos da negligência que arrasta a maioria das pessoas, eu costumo dizer
através de uma corrente de superficialidades, de coisas desnecessárias, de supérfluos. Há muita gente negligenciando o essencial, há muita gente deixando o essencial, deixando o principal e valorizando o supérfluo, o acessório, negligenciam aquilo que é mais importante. Graças a Deus, eu estou diante de um povo que já está livre dos efeitos da negligência. Está livre pela graça de Jesus, alcançados pela graça de Jesus, pela fé. Eu olho para vocês aqui, cada um, e acredito que são irmãos que não sofrerão efeitos da negligência, embora isso seja uma possibilidade. Será que temos negligenciado alguma coisa? Para fugir dos efeitos da negligência ou para superar, vencer o desafio, a tentação de sermos negligentes, a primeira afirmativa que eu fiz foi: a gente obtém a vitória sobre esses efeitos ruins pela diligência no ouvir, pela prudência no ouvir. Conforme já vos disse na segunda, convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos. Atentar diligentemente é prestar muita atenção, é ter foco naquilo que nós ouvimos, para não nos desviarmos, ou seja, valorizar aquilo que nos tem sido dito pelo Senhor, por seus profetas, por Jesus, pelos apóstolos, aquilo que tem sido proclamado pela liderança da igreja, com base e fundamentação bíblico-teológica, a gente precisa valorizar. E eu agradeço a Deus porque eu sei que você tem valorizado, porque sabe que é o meio para vencer a tentação de não darmos o devido valor às coisas que são importantes. Há uma tentação permanente para que a gente deixe o principal e fique com o acessório, fique com o supérfluo. A gente deixa o que é importante e fique com o que não vale nada ou que vale alguma coisa, mas que vai passar. Então, o grande desafio, o primeiro desafio, é ser diligente no ouvir. É importante isso. Qual é o segundo grande desafio que nós temos para vencer a tentação da negligência e sermos vitoriosos diante dos desafios que a vida nos impõe? É obedecer. A vitória sobre os efeitos da negligência, a vitória diante da orientação da palavra de Deus é obtida através da obediência. Nós precisamos obedecer, senão não teremos condições de ensinar sobre obediência. Ninguém pode ensinar a um filho a obedecer se não for obediente. A gente precisa obedecer. Existe um dito popular, isso vem do mundo jurídico, né? Quem pode manda, quem tem juízo, alguém sabe, complementaria para mim? Quem pode manda, quem tem juízo obedece. Quem pode manda, quem tem juízo precisa obedecer. Há pessoas que não conseguem se submeter à autoridade de outrem. E o princípio da autoridade precisa ser respeitado.
Se não respeitarmos a autoridade de Deus, não respeitaremos as autoridades constituídas sob a égide da legislação. Toda autoridade, segundo a palavra, emana de Deus. Há pessoas que usurpam a autoridade. Tem gente que faz confusão entre a autoridade e o poder terreno, que é efêmero. Alguns usurpam o poder, mas a autoridade é unção. É só Deus que dá autoridade. Toda autoridade vem de Deus. O poder, às vezes, é usurpado por pessoas gananciosas. Mas, uma vez diante da autoridade, a gente precisa ser prudente e obedecer. Temos que ter diligência na obediência. A autoridade não deriva necessariamente de função, mas da unção. Mas se a função ela concede poder, você precisa obedecer ou então recorrer aos caminhos legais para, se quiser desobedecer, desobedeça, mas somente a ordem manifestamente ilegal ou contrária aos princípios da palavra de Deus. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, diz a Constituição, senão em virtude de lei. Ninguém pode te obrigar a fazer uma coisa ou deixar de fazer, se não houver lei específica que determine isso. Isso embasa o princípio da autoridade civil, militar, da autoridade judiciária, as autoridades constituídas. O juiz pode mandar. Então, se ele manda, é porque ele pode dizer o direito. Ele manda e quem tem juízo, obedece. Se quiser questionar, recorra às instâncias necessárias para questionar. Meus amados, quando a gente está falando de palavra de Deus, eu olho para o texto da palavra e, ao olhar pelo texto da palavra, eu preciso chamar a atenção para esse detalhe. Precisamos obedecer. A palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. A expressão justa retribuição, meus amados, é a mesma expressão que fora usada pelo apóstolo Paulo quando falou sobre o salário do pecado. Que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, verso 23. O dom gratuito de Deus é vida eterna, mas o salário, que significa a justa retribuição pelo pecado é a morte. Quando alguém desobedece à orientação da palavra de Deus, a palavra dos anjos, ou falada pelos anjos, que permanece firme, e há um destaque que toda a transgressão e desobediência recebe justa retribuição. Diz, recebeu a justa retribuição. Desobediência é alguma coisa que só traz dano para o ser humano. Não traz vitória, mas sim derrota. Uma criança que não aprende a obedecer aos seus pais, via de regra, também não saberá obedecer aos seus professores, não saberá obedecer a autoridades, não saberá, em hipótese alguma, não aprendeu a honrar os pais, obedecer os pais, não obedece os professores, não obedece a autoridade em nível algum, torna-se um transgressor.
está no caminho de se tornar um fora da lei. Alguém que tem o comportamento de não seguir a lei. Quando a gente olha para a palavra pecado, um dos aspectos da palavra pecado, um dos sentidos ou significados da palavra que se traduz por pecado, a palavra anomia, que é a partícula de negação a, e nomos, que significa lei, a como partícula de negação, é negação à lei. Então, o pecador transgressor, aquele que transgride, é o que não obedece à lei, não obedece a critérios. Meus amados, todos nós somos subjugados a critérios. Existem critérios, existem padrões, ensinos que precisam ser valorizados. E quando a gente descuida no ouvir, invariavelmente a gente vai descuidar também no comportamento e não haverá devida atenção à palavra falada por Deus. E aqui o escritor aos Hebreus pergunta como é que nós escaparemos se não prestarmos atenção na tão grande salvação. Como é que a gente vai escapar, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios, e por muitos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Meus amados, quando você obedece e dá um testemunho, o testemunho não é apenas a palavra confirmada por aquilo que você ouviu. Quando a gente olha para esse texto, a gente aprende que o verdadeiro testemunho não é necessariamente só aquilo que você diz de uma experiência que você teve com Deus. Mas você diz e as suas palavras são seguidas de atitudes. Atitudes que revelam a presença e o poder de Deus na sua vida. Por isso, aqui o escritor aos Hebreus diz que testificando Deus juntamente com eles. De que maneira? Por sinais e prodígios, os múltiplos milagres, os sinais, as maravilhas, coisa que só Deus pode fazer, e às vezes Deus faz coisas em nossas vidas que não têm explicação. São os dons do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo, aliás, distribuídos segundo a sua vontade. Não é uma coisa que você possa reivindicar como potencialidade sua, como capacidade sua, resultante da sua humanidade, é resultante do poder de Deus, que se aperfeiçoa em quê? Nas nossas fraquezas. Todos nós somos finitos, limitados, mas Deus, pelo seu poder, Deus prova o seu amor para conosco, nos anunciando a salvação. Nosso lado é obedecer, anunciando o caminho que devemos seguir, e o nosso lado é obedecer. Nós precisamos obedecer para ensinar obediência. Há, por exemplo, pessoas que são chamadas. Tem um chamado de Deus segundo o dom que o Espírito Santo distribuiu segundo a sua vontade, não é segundo a minha vontade. O Espírito Santo distribui dons a cada um dos irmãos. Quando eu olho para aqui, para essa telinha, eu estou vendo aqui que está aqui a Laninha, o Adeildo Félix, o Marcelo Cuco, William Azevedo, Washington, Noredi, Pedro, Leni, Daniel, Maria de Lourdes, pai e mãe. Tem Venância aqui do meu lado,
tem alguém operando aí por detrás, a Bia está por detrás operando. Bia, senhora Bia, Walter Monteiro, nós temos a Genesi, irmã Wayne, a Tati, irmã Tati, a Dilme, Sueli Ribas, Cris Robinho, Lúcia, e alguns que estão escondidos aí ouvindo. Tem muita gente aí que está ouvindo. Meus amados, Deus tem um chamado para cada um de nós, para mim e para você também. Porque o Espírito Santo, como a palavra lida aqui diz, ele distribui os dons segundo a sua vontade, não é segundo a minha vontade. A minha responsabilidade bíblica é procurar com zelo os melhores dons. O que é a promessa da palavra de Deus? Procurai com zelo os melhores dons e eu vos darei um caminho ainda mais excelente. É necessário que cada um assuma o dom. Eu lembro de um homem, ele era uma pessoa com bastante dinheiro, era um homem rico. E esse homem, ele foi chamado por Deus para o ministério. Só que como ele era muito rico, ele tinha muitas propriedades, não estou falando daquele jovem príncipe de Marcos 10, não. Aquele mancebo de qualidade. Eu estou falando de um homem, um amigo que ele tinha muitas propriedades, tinha muitas responsabilidades, tinha empresas para cuidar. Deus o chamou para pregar o Evangelho. Só que, ao invés de ir pregar o Evangelho, ao invés de cumprir a missão legada pelo Espírito, sabe o que ele fazia? Ele pegava o dinheiro que ele ganhava nas empresas e dava para os missionários, investia em missões. E somente quando já estava muito amadurecido, já sentindo os efeitos na sua vida física, na sua saúde, foi somente aí que ele descobriu, que tinha desperdiçado a vida com as coisas que não valeriam a pena. Os filhos cresceram, o abandonaram, saíram de casa, o relacionamento familiar não era saudável, porque ele se preocupava em ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro, e ganhar mais dinheiro. A esposa precisou separar-se dele, porque no estresse da vida que eles tinham, não havia uma solução de relacionamento saudável, as incompatibilidades eram muitas. No final, ele descobriu que ele estava completamente fora do lugar. Meus irmãos, quando Deus nos chama, se Deus chama você, não adianta tentar cobrir o seu chamado dando dinheiro para alguém fazer o que Deus te chamou para fazer. Se Deus chamou você para fazer, faça. Seja obediente. Há pessoas que não obedecem. Aí fica uma sensação de vazio. A alegria da salvação, ela esvai de nossas vidas e a gente fica numa inquietação, se envolve com um monte de projeto, com um monte de coisas, mas no final falta alguma coisa, o coração não fica feliz. A alegria da salvação, ela não é a nossa força quando a gente desobedece. Quando a gente obedece, meus amados, mesmo diante das circunstâncias mais adversas, a alegria do Senhor continuará sendo a nossa força. Você tem obedecido, é necessário obedecer. E concluindo, queridos, no mesmo texto que nós acabamos de ler,
contém um apelo. Se a gente quer vencer realmente na vida espiritual, na vida social, relacional, nós precisamos ser vigilantes. A gente precisa vigiar e orar para não cair em tentação. Não podemos ser indiferentes. E, especialmente, nós não podemos desprezar, meus amados. Não podemos desprezar a salvação. A salvação é um bem que não tem preço, a ponto de a palavra de Deus dizer que uma alma vale mais do que todo mundo. Então, ao invés de se preocupar demais em ganhar muito dinheiro para dar melhor conforto para A, B ou C, para sua família, eu quero desafiá-lo nesses 2 ou 3 minutos finais. Eu quero desafiá-lo a dar o melhor, compartilhar a palavra, avisar quanto às consequências da desobediência, a negligência no ouvir. É nosso papel fazer isso. Muita gente negligencia o ouvir e, às vezes, fica distraído em relação às coisas importantes. Eu estou lembrado que, em dada ocasião, quando pensava sobre esse texto e compartilhava esse pensamento, eu me lembro que eu citei uma experiência vivida no dia 7 de dezembro de 1941. Foi quando os japoneses bombardearam e destroçaram a frota naval norte-americana, lá em Pearl Harbor. Pearl Harbor significa o Porto da Pérola. Era um lugar que, no passado, era muito rico. Um lugar onde se colhiam as melhores pérolas daquela região. Só que alguém foi irresponsável e indiferente na vigilância. Depois de todos os estudos, sabe-se que aqueles soldados, aqueles marinheiros americanos que lá estavam, aqueles aviadores, os da aeronáutica, exército, aquele porto estava sem vigilância. E no momento que você não vigia, meus irmãos, no momento que nós não vigiamos, nós perdemos completamente a noção do que pode nos acontecer de surpresa. Os imprevistos ocorrem. A hora que a gente menos espera, o inimigo arma uma cilada para nós. O inimigo arma uma cilada e é necessário que sejamos diligentes no ouvir, diligentes no nosso proceder através da obediência. Nós precisamos também nos precaver contra as distrações que trazem prejuízo. A gente sabe que muita gente morreu em Pearl Harbor. A gente sabe que muita gente morreu. Depois daquilo, uma tragédia muito grande aconteceu, que foi o lançamento das 2 primeiras bombas atômicas lançadas fora de testes afetando apenas a natureza. Foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, 2 cidades que levaram
os japoneses à rendição naquela ocasião da Segunda Grande Guerra Mundial. Meus amados, nós precisamos estar vigilantes. Precisamos vigilância e diligência no ouvir, vigilância e diligência no obedecer, vigilância e diligência no agir. Temos prestado atenção nisso? Precisamos aperfeiçoar nossa intimidade com o Criador para que não soframos os efeitos da negligência. Como eu estou diante de pessoas que considero e reputo pessoas da mais alta prudência, embora a minha conexão esteja muito instável, né? E estava congelada no computador, eu agora estou também com um vídeo no celular, sem ver os irmãos, mas com um vídeo aqui no celular, e eu quero olhar para vocês com carinho, com alegria, olhar para vocês e dizer que eu desejo muitíssimo que a presença do Senhor redunde em bênçãos na vida de cada família aqui representada. Aprenda a ouvir, aprenda a obedecer e você aprenderá a agir. Deus te abençoe rica e abundantemente. Palavra com a belíssima, aliás, me perdoe aqui, ela me deu uma catucada aqui, como sempre, né? Há alguns anos atrás, tem uma televisão aí que eu não gosto de assistir, mas essa televisão homenageou um canal de televisão, não é a televisão. O canal de TV, que eu não gosto muito de assistir, porque eles são monotônicos, só falam uma coisa. Eles criaram uma novela em homenagem a essa moça que está aqui do meu lado. Sabe qual foi o nome da novela? Belíssima. Veja só. Irmãos, vamos encerrar o culto desta noite. Agradeço aos irmãos que estão aqui conosco. Agradeço àqueles que estarão vendo depois no Face, você que estará vendo aí, que estará participando. Nosso abraço. Queremos agradecer a presença de todos vocês e nós vamos orar ao nosso Deus, né? Vamos orar porque foi muito bom esses momentos em que passamos aqui juntos, adorando ao Senhor. Eu vou pedir ao irmão Robinho, que nos encerre nesse momento com essa oração. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, Deus, e sabermos, Senhor, distinguir o que temos feito, se temos feito o melhor para Ti, ou se temos feito o que é possível, Pai. Que Tu esteja incomodando os nossos corações, para que venhamos, ó Deus, fazer somente a Tua vontade, que a Tua vontade é perfeita e agradável, Pai. Muito obrigado por essa mensagem, pela vida do nosso pastor, pela sua família. Abençoe o seu lar. Tu estejas, ó Deus, abençoando também o nosso pastor Alecrim, visitando também o seu lar e sua família. Muito obrigado por essa oportunidade que tivemos de te cultuar, ó Pai. Que o Senhor receba, que esse culto de hoje, ó Pai, seja somente para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado por tudo. Te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Até amanhã, irmãos, no nosso culto de oração. Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Amém. Boa noite. Beijo. Boa noite. Deus Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos, irmãos. Até amanhã, se Deus quiser.